Esse vídeo é especialmente para você que mora em algum dos estados do sul, do sudeste, do centro-oeste e, claro, o estado que eu represento, o estado de São Paulo. Vocês acompanharam aí a minha briga em relação ao plano Mansueto, votei contrário, expus todos os pontos problemáticos do texto. Agora nós temos outro problema, O texto foi aprovado e modificado no Senado num acordo entre Jair Bolsonaro e Davi Alcolumbre, que beneficia o estado do Amapá, estado do presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, em detrimento de todos os estados do sul, do sudeste e do centro-oeste, principalmente o estado de São Paulo. Infelizmente, nós, deputados federais do estado de São Paulo, já estamos acostumados no plenário da Câmara a apanhar quando o assunto é orçamento, que São Paulo continua sendo assaltado ano após ano, O contribuinte do estado de São Paulo, o pagador de impostos do estado de São Paulo, paga aí mais de 10 vezes mais do que aquilo que recebe de volta da União, basicamente para financiar estados deficitários, estados com governadores que não tomam conta das próprias contas públicas, que aumentam demasiadamente os gastos com funcionalismo. Enfim, é um problema histórico que a gente já tem do nosso pacto federativo e que decorre também da falta de representantes do estado de São Paulo na Câmara dos Deputados. Aí vocês podem perguntar, mas como assim? O número de deputados não é proporcional à população? Não, não é, Você tem ali, como você tem um mínimo de 8 deputados e um máximo de 70, São Paulo bate o teto de 70 e vários estados que na proporção de população, às vezes sequer deveria ter um deputado federal, tem 8, Então, no final das contas, quando você vai fazer uma proporção dos estados menos populosos, eles acabam tendo muito mais peso nas votações do que o estado de São Paulo, que tem mais população e mais arrecadação, O estado que mais contribui com a União. Pois muito bem, nesse acordo aí de Davi Alcolumbre com Jair Bolsonaro, o estado de São Paulo, que antes, no texto aprovado pela Câmara, receberia receberia R$ 549 por habitante, vai passar a receber 279. Isso estaria tudo bem se fosse um corte para todos os estados, para a gente manter a responsabilidade fiscal e não estourar as contas públicas. Se isso fosse para todos os estados, até eu votaria a favor desse texto. O problema é que, enquanto no estado de São Paulo o valor repassado passou de 549 para 279, o estado do Amapá, que ia receber 189 por habitante, R$ 189 por habitante, agora vai receber R$ 733, Ou seja, praticamente quadruplicou o valor que o Amapá vai receber, justamente para beneficiar a base eleitoral de Davi Alcolumbre, que quer eleger ali seus parentes, salvo engano, seu irmão ali para a prefeitura de Macapá. Isso é absolutamente inaceitável, é um assalto aos cofres públicos dos estados do sul, do sudeste e do centro-oeste que vão pagar essa conta. Essa conta vai para o endividamento e quem mais manda dinheiro para pagar a dívida são os estados do centro-sul. Em regra, o estado de São Paulo, claro, que é o estado que mais manda dinheiro para lá. Isso precisa ser denunciado, que eu li agora, esse cálculo aqui foi da consultoria da Câmara dos Deputados, absolutamente técnica, profissional e independente. E a gente não pode aceitar que simplesmente o presidente do Senado se utilize do seu poder, da sua influência, para assaltar os cofres do estado de São Paulo. Sendo que o estado de São Paulo, a gente está aprovando auxílio aqui para o combate ao coronavírus. O estado de São Paulo é o estado que mais sofre com o coronavírus. A cidade de São Paulo é que mais tem casos. O maior perigo, o maior número de mortes, o maior número de vidas em risco está no estado de São Paulo. Então não há razão nenhuma para você mandar quadruplicar o valor do Amapá e cortar pela metade o valor do estado de São Paulo, sendo que o estado de São Paulo manda mais dinheiro, tem mais gente, tem mais casos de coronavírus e a saúde está precisando muito mais, em termos absolutos, do que o Amapá. É inaceitável, a gente precisa de uma mobilização para que na votação de hoje você fale com o seu deputado, principalmente se o deputado é de Goiás, do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, dos estados do sul, do sudeste e do centro-oeste. Vamos agir junto com esses deputados para a gente conseguir
barrar esse projeto, para a gente conseguir barrar esse texto, que é inaceitável que mais uma vez, em mais uma votação, e dessa vez escancaradamente, de maneira absurda, a gente privilegie estados de grandes caciques ali do Senado ou da Câmara em detrimento do pagador de imposto dos estados mais populosos. Não é porque o estado é mais populoso que ele... às vezes tem uma impressão ali na Câmara dos Deputados que o estado de São Paulo tem problema, não tem pobreza, não tem gente que precisa de saúde, que precisa de educação, que não precisa de recurso nenhum, que é só basicamente uma torneira de dinheiro para passar para os outros estados. Não é isso. Ainda mais nessa crise que a gente vai ver com uma queda de 10% do PIB, o estado de São Paulo vai precisar muito desse dinheiro. Então, vamos barrar esse projeto. Pressione o seu deputado aí do seu estado, porque isso é uma vergonha, né? Um acordo feito entre Davi Alcolumbre e Jair Bolsonaro para quadruplicar os valores do Amapá é uma absoluta vergonha. Vou votar contra e lutar contra.